Fala, galerinha do nono ano. É um prazer inenarrável estar com vocês. E hoje, o tema da aula de hoje é a respeito de circunferência. Então, veja bem, na definição formal ele fala o seguinte, que a circunferência ela é uma figura formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo deste plano. Então, vejamos, vamos ver o que é isso, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma origem, que é definida, né, pelo ponto O, e aqui, no caso, eu tenho aqui, ó, vários pontos, certo? Vários pontos, certo? Em cima dessa curva, e todos esses pontos, eles têm a mesma distância no caso do meu ponto O, que é a minha origem. Então, qualquer ponto que eu selecionar em cima dessa circunferência, eles vão ter, no caso, a mesma distância. E que distância é essa? Essa distância é o R, R de raio. Então, veja bem, o raio de uma circunferência, no caso aí, ele é a distância da origem, certo? Até a curva, no caso, em que faz todo o contorno dessa circunferência. Então, qualquer ponto, no caso, que eu puxe, certo? Qualquer segmento de reta que eu puxe da minha origem até tocar na circunferência, eu vou dizer, no caso, que ele é o raio da minha circunferência e indicamos pela letra minúscula R, beleza? Indo aqui mais em diante, ele diz o seguinte, ó, que o raio, no caso, né, como eu acabei de falar, é qualquer segmento que une o centro, no caso, aí até tocar qualquer ponto dentro de uma circunferência nessa primeira imagem. Nessa segunda imagem, ele traz, no caso, aí, a definição de corda. O que seria corda? Corda é qualquer segmento de reta que une, no caso, dois pontos, certo? Cortando essa circunferência, não passando, no caso, pela origem. Então, qualquer, no caso, qualquer segmento de reta que corte essa circunferência, no caso, em dois pontos, que nem esse exemplo aqui, ó, cortou do ponto A até o ponto B, eu posso dizer, no caso, que é definido como uma corda. Agora, veja bem, agora a corda que ela corta, no caso, né, de um ponto A até um ponto B, no caso, olha, de um ponto A até um ponto B, passando, no caso, pela origem dessa circunferência, eu vou dizer que essa corda ela é chamada de diâmetro. Então, o diâmetro, no caso aí, é uma corda que passa pelo centro da circunferência, cortando ela de fora a fora. Mas veja bem, o diâmetro, se a gente parar para observar, o diâmetro, no caso, ele é como se fosse duas vezes o raio. Por exemplo, o do meu ponto O, que está bem aqui, ó, do meu ponto O até o meu ponto A, eu tenho um raio, certo? Do meu ponto O até o meu ponto B, eu tenho dois raios. Então, por esse motivo, eu posso dizer que o diâmetro da minha circunferência, certo, é duas vezes o raio, ou seja, ele tem o dobro da medida do raio, é o meu diâmetro, certo? Então, aí, nós temos aí algumas posições relativas de uma reta com uma circunferência. Então, eu vou dizer o seguinte, que uma reta secante, no caso aí, ó, uma reta secante, ela vai ser, no caso, uma reta, certo? No caso, uma reta S, certo? No caso, que corta essa circunferência aqui em dois pontos distintos, certo? Então, ela cortou aqui no ponto B e no ponto A. E nós temos aqui um segmento de reta que vai do ponto O até o ponto M, né, que toca, no caso aqui, ó, que encontra essa reta S, certo? Nesse ponto M, eu vou dizer que esse segmento de reta ele tem uma distância D, certo? E ele forma um ângulo de 90 graus, então esse segmento de reta forma um ângulo de 90 graus com essa minha reta secante. Então,
todo segmento de reta que sai da origem e toca essa minha reta secante S, eu vou dizer que esse segmento de reta sempre ele vai ser, no caso, menor do que o raio. Então, um segmento de reta que toca uma reta secante, ou seja, um segmento de reta OM, certo? Que toca uma reta secante, certo? Sempre ele vai ser o quê? Menor do que o meu raio da minha circunferência. Temos também reta tangente. O que é uma reta tangente? A reta tangente, ela toca um único ponto, no caso, na circunferência. Então, eu vou dizer que uma reta tangente, ela toca um único ponto, no caso, na circunferência. E esse único ponto que ela toca, eu vou chamar esse ponto de ponto T, certo? E esse segmento de reta que sai aqui, no caso, ó, da minha origem O até o meu ponto T, certo? Esse segmento de reta OT, eu vou dizer que ele vai ser exatamente o tamanho do meu raio. Então, eu vou dizer que meu segmento de reta OT, ele vai ter o mesmo comprimento, no caso aí, que o meu raio. E outra observação importante, esse segmento de reta que toca, no caso aí, ó, que forma um ângulo de 90 graus com a minha reta tangente, ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus com essa minha reta tangente. Temos também o que chamamos de reta externa. Então, observe, eu tenho uma reta, no caso S, que ela está externa à minha circunferência, certo? E eu vou ter um segmento de reta que vai ser o seguinte, que vai ser do meu ponto O até, no caso, o meu ponto N. E esse segmento de reta ON, ele vai tocar essa minha reta externa S, certo? Formando um ângulo, no caso aqui, de 90 graus. E esse meu segmento de reta, que é ON, certo? Meu segmento de reta ON, que tem uma distância D, essa distância D vai ser maior como o raio, maior do que o raio, como conseguimos observar nessa imagem bem aí. Então, essas são as três posições relativas, né, de retas, de uma reta em relação a uma circunferência. Então, olha só, se tratando de propriedades da reta, no caso da reta tangente, temos duas propriedades bastante importantes, certo? Que propriedade bastante importante é essa? Né? Essa primeira propriedade é o que eu acabei de falar anteriormente, que ele fala, se eu tenho uma circunferência, certo? Eu tenho essa circunferência, e uma reta tangente T, essa reta tangente T vai tocar, no caso aí, ó, essa circunferência em um único ponto, que vai ser nesse ponto T. E esse ponto T, ele forma, nessa parte aqui de baixo, ó, ele forma um ângulo de 90 graus com o meu raio da minha circunferência, certo? Então, toda vez que eu tiver uma reta tangente à minha circunferência, o meu raio, certo? O meu raio, ele vai formar um ângulo, no caso, de 90 graus. E aí ele coloca a definição mais formal. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. A palavra perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, e esse símbolo com esses quadradinhos com um ponto no meio indica que tem um ângulo de 90 graus aqui e um outro ângulo de 90 graus do outro lado. E o símbolo para dizer, né, para identificar a perpendicularidade, no caso, vai ser esse símbolo bem aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Que, no caso, a minha reta T forma um ângulo de 90 graus, ou seja, a minha reta T ela é perpendicular ao meu segmento de reta OT, ou então ao meu raio, certo? Então, essa segunda propriedade aí, eu queria apresentar a vocês ela no GeoGebra. Olha só como é que ela fica no GeoGebra. Veja bem, eu vou pegar aqui um raio,
certo? Opa, aqui não. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar aqui, no caso, uma circunferência, certo? Qualquer. Vou pegar essa circunferência, e esse ponto aqui eu não quero, no caso, exibir, certo? E vou colocar um ponto em um lugar qualquer aqui, ó. Esse ponto aí que eu vou definir bem aí. Aqui ele chamou esse ponto aqui, ó, que eu vou querer que ele exibe, né? Exibe o rótulo dele. Ele chamou esse ponto aqui de origem, certo? De O. Esse outro ponto aqui é um ponto externo, certo? Ele chamou esse ponto ali de P, eu também vou colocar para a nossa figura ficar igual. E ele traçou aqui, ó, duas retas tangentes. No caso aqui vai ser uma reta tangente, um segmento de reta PA, certo? Então eu vou fazer exatamente o mesmo aqui, ó, eu vou pegar duas retas, no caso aqui tangente, certo? Eu quero uma reta tangente daqui para cá, certo? Eu formei essa reta tangente. E essa reta tangente, ela forma um ângulo de 90 graus com o meu raio. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar duas retas perpendiculares, certo? Então, essa reta forma um ângulo de 90 e essa outra aqui também vai formar um ângulo de 90, certo? E eu tenho esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar ele, no caso, de ponto, como ele chamou lá, de ponto A. Então, esse meu ponto aqui, ele está exatamente do jeito que está lá no slide, ponto A. E esse meu outro ponto aqui, ó, eu vou chamar ele, no caso, colocar para exibir rótulo, eu vou querer renomear e chamar ele de ponto B, certo? Agora, só para dar continuidade aqui nessa nossa construção geométrica, eu quero fazer algumas observações. Veja bem, agora eu vou excluir essa reta aqui, e no caso, essa outra reta, certo? Agora eu vou pegar um segmento de reta, que ele vai ser a distância da origem, no caso, ao meu ponto P. Então, da origem ao meu ponto P, certo? Veja bem, toda reta, no caso, que ela é tangente, igual essa reta aqui, ó, igual essa reta que vai aqui do meu ponto P, passando pelo meu ponto A infinitamente, ela forma, no caso, um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho a formação de um ângulo de 90 graus, beleza? Então, se desse lado aqui, ó, essa reta forma 90 graus, consequentemente, né, toda reta tangente forma, no caso, um ângulo de 90 graus com meu raio, que meu raio é o meu OB, beleza? Então, também eu vou medir esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Formei um ângulo, no caso, de 90 graus, bem aí. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um polígono e retornar, no caso, esse triângulo aqui, ó, que eu vou dizer que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? Por que um triângulo retângulo? Porque ele forma um ângulo de 90 graus. E desse outro lado, eu tenho também um triângulo, que eu vou dizer que esse triângulo ele é congruente a esse meu primeiro triângulo, no caso, AOP. Beleza? E aí eu quero dizer o seguinte, ó, que o meu segmento de reta, que vai do meu A até o meu ponto P, que mede 7,42, ele tem o mesmo comprimento do meu segmento de reta, que vai do meu B ao meu P, certo? Porque são triângulos congruentes. E eu vou dizer o seguinte, ó, que essa distância que vai do meu A até a minha origem, que no caso mede 3, é o raio da minha circunferência, consequentemente, aqui também eu vou ter, certo? O mesmo comprimento. E esses dois triângulos, no caso o triângulo AOP e o triângulo BOP, no caso eles partilham, certo? De um mesmo lado, que é o lado que é a distância do ponto O, da origem, até o ponto P. E essa distância desse ponto, no caso aí, vai ser de 8. Agora, veja bem, eu tenho dois triângulos, no caso, que eu afirmei que eles eram retângulos. E para a gente conseguir observar melhor essa figura, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transladar, certo? Eu vou transladar, no caso, esse polígono
aqui para fora. Veja bem. Então, olha só, eu tenho, no caso, esse retângulo bem aqui, certo? Que eu vou só apagar esse ponto aqui, intruso. Eu tenho esse triângulo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Eu tenho esse triângulo, no caso, bem, que está localizado bem aí. Então, veja bem, eu tenho esse triângulo, no caso, que eu recortei ele dessa parte aqui e colei ele aqui em cima. Então, consequentemente, ele vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Ele vai ter um ângulo de 90 graus lá no meu ponto, no caso A. Então, ele tem esse ângulo de 90 graus nesse ponto A. É um triângulo retângulo. Da mesma maneira, também eu posso fazer o seguinte, eu posso transladar esse triângulo aqui, ó, de baixo. E é o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, translação por um vetor, clicar no meu polígono, certo? E transladar ele justamente para cá. E, de novo, esse ponto intruso aqui, deixa eu apagar, selecionei errado. Então, eu tenho esse outro triângulo que é da parte de baixo. Então, esse triângulo também ele tem um ângulo de 90 graus lá no meu ponto B. Ele tem um ângulo de 90 graus no meu ponto B, que eu vou mostrar aqui, que o ângulo se escondeu. Eu tenho um ângulo de 90 graus em um ponto B. E esses dois triângulos, tanto esse de baixo quanto esse de cima, eles partilham, no caso, da hipotenusa, ou seja, que é o maior lado, no caso desse triângulo. Então, se eu medir esse comprimento, nós vamos ver que esse comprimento ele vale 8, que é o mesmo desse daqui. Da mesma maneira, esse comprimento aqui também tem que valer o quê? Tem que valer 8. Então, quando eu tenho um ponto P, que é externo à minha circunferência, e a partir desse ponto P, eu traço duas retas, no caso tangente, essa primeira reta que está aqui nessa diagonal, e essa segunda reta, no caso aqui, que vai dar diagonal, no caso para baixo, eu vou dizer que a distância do meu ponto P até o meu ponto A, ela é igual à distância, no caso, do meu ponto P até o meu ponto B, como a gente verifica, no caso, nessa imagem. AP mede 7,42 e BP também mede 7,42, certo? E se eu traçar um ponto da minha origem até o meu ponto P, certo? Eu consigo formar um triângulo retângulo. Então, essa propriedade aí, ela diz basicamente isso, que eu formo, no caso, dois triângulos, no caso, congruente, ou seja, dois triângulos iguais, certo? Então, avançando aqui na parte dos nossos slides, para a gente compreender melhor tudo isso que eu acabei de dizer, vamos aplicar, no caso, alguns exercícios. Por exemplo, esse exercício número 1. Ele diz o seguinte, ó, uma reta T é secante a uma circunferência de origem O. Então, eu tenho essa reta T, ela é secante, certo? Essa reta T aqui ela é secante porque ela corta essa circunferência em dois pontos, esse primeiro ponto e esse segundo ponto. Então, ele diz, né, e tem 10 centímetros, né, circunferência O, e que tem 10 centímetros no caso de raio. Então, qualquer ponto que eu traço da origem até tocar na minha circunferência, ele vai ter, no caso aí, 10 centímetros, beleza? Aí ele pergunta, né, indicando por D a distância do ponto O à reta T, então, ó, do ponto O à reta T, qual é o maior valor inteiro que D pode assumir. Então, a gente viu, certo, que quando temos uma reta secante, um segmento de reta que parte da origem até tocar nessa reta secante, sempre o raio vai ser maior do que esse ponto D. Então, se ele fala que meu raio vale 10, qual é o menor número inteiro, certo? Qual é o maior número inteiro que D pode assumir dentro do conjunto dos números inteiros? Lembrando que os números inteiros são a parte negativa e a parte positiva, mas só que a parte negativa não convém para o que nós estamos trabalhando. Então, o maior valor inteiro que esse valor de D pode assumir, no caso, é o número 9. Então, eu posso dizer que essa distância dele aqui tem igual a 9
centímetros, beleza? Super simples, fácil, só a aplicação mesmo da teoria de retas secantes. Nessa questão 2, ele fala o seguinte: na figura, a reta R é tangente à circunferência. Então, a minha reta R ela é tangente à circunferência. Determine em graus as medidas x e y. Então, veja bem, toda reta tangente, que no caso é essa reta R aqui, ela forma um ângulo, no caso, de 90 graus. Ela forma um ângulo de 90 graus, no caso, com o meu raio. E meu raio, no caso, o meu raio aqui vai ser o segmento de reta OA. Então, o segmento de reta OA, no caso, é o meu raio. E essa reta, no caso aqui, ó, essa reta, no caso, tangente, eu vou dizer que ela é perpendicular. Então, eu vou dizer que o meu segmento OA, certo? Ele é, no caso aqui, ó, perpendicular à minha reta R. Se ele é perpendicular, o meu ângulo X, certo? Ele só pode medir quanto? 90 graus, porque toda reta tangente, ela forma um ângulo de 90 graus com o meu raio. Certo? Então, x vale 90. Agora, veja bem, todo triângulo, as somas dos seus ângulos internos, no caso, a soma dos seus ângulos internos, obrigatoriamente tem que dar 90, tem que dar 180 graus. Então, olha só, aqui eu descobri que tenho 90, aqui eu tenho 30. Então, olha só, 90 mais, no caso, 30, mais esse ângulo aqui, que eu não sei, que eu vou chamar de ângulo θ, né? Mais o meu ângulo θ, tem que dar 180 graus. Mas veja bem, 90 mais 30 dá igual a 120 graus, mais o meu ângulo θ tem que dar quanto? 180 graus. Então, olha só, qual o valor que eu tenho que colocar no lugar do θ para somar com 120 para dar 180? Então, no caso, o meu ângulo θ, ele só pode valer, no caso, 60 graus. Mas observa bem, o meu ângulo θ, ele não é oposto pelo vértice ao meu ângulo y, então, consequentemente, por ser oposto pelo vértice ao meu ângulo y, eu vou dizer que meu y também vale quanto? 60 graus. Beleza? Tranquilo? Fácil isso daí. Então, o meu x ele vale 90 graus e o meu y vale, no caso, 60 graus. Belezinha? Temos um próximo exercício aqui, ó. Nesse exercício ele fala, na figura, a medida dos segmentos PA é expressa por x. Então, vamos lá. Ó. O segmento que vai do ponto P até o ponto A, ele mede x, beleza? E a medida do segmento AB é expressa por y. Então, essa medida desse segmento aqui é expressa por y, AB. Qual é o polinômio que expressa o perímetro, no caso do triângulo PAB? Então, eu tenho esse triângulo que está de azul, ele quer saber o perímetro, lembrando que o perímetro ele é igual à soma de todos os lados. Então, veja bem, discutimos anteriormente que o comprimento do P até o A, ele é igual ao comprimento do P até o B. Então, se aqui vale x, consequentemente, ali também vai valer x. Então, somando o comprimento desse triângulo, vai ser x mais x, 2x, mais y. Então, o perímetro, letra P de perímetro, vai ser 2x mais y. Essa daí seria a minha resposta, beleza? Nesse exercício 5, ele pede para a gente observar essa figura e ele coloca o primeiro comando da questão. Ele fala x, né? X do lado BC, então eu tenho o meu lado aqui, ó, B, que vai até o C, do triângulo ABC. Então, eu tenho todo esse triângulo. Ele quer saber esse comprimento x. Mas observa bem, esse segmento de reta que vai do meu B até o meu ponto P, ele é um segmento que tangencia, no caso, essa circunferência. Da mesma forma que esse comprimento aqui, ó, que vai do B até o M, ele também tangencia essa circunferência. Então, consequentemente, esse comprimento daqui, certo?
até aqui ele vai valer 12, certo? Então, falta eu descobrir esse comprimento que vai do meu ponto M até o meu ponto C. Mas observem bem, o meu comprimento, meu segmento aqui de reta, que vai do meu ponto C até o meu ponto N, ele tangencia a circunferência. Da mesma forma que o meu comprimento do meu segmento de reta C até M, ele também tangencia. Então, se os dois são tangentes, consequentemente, esse comprimento eles vão ser iguais. Então, se aqui mede 8, consequentemente, aqui também vai medir 8. Então, meu comprimento x, no caso, o meu comprimento x vai ser 12 mais 8. 12 mais 8 vai ser igual a 20 centímetros. Agora, nessa questão, ele fala, ó, do segmento AN, olha só, o meu segmento AN, caso o perímetro do triângulo ABC seja 46. O que significa o perímetro? O perímetro, no caso, é a soma de todos os lados. Então, olha só, eu não sei qual é esse comprimento, também não sei qual é esse comprimento. Então, eu vou chamar esses comprimentos aqui, eles são iguais. Eu vou chamar esse daqui de y, esse daqui também de y. Então, eu tenho dois y aí desconhecidos, certo? Agora, eu sei esse comprimento aqui, ó, do meu B até o meu C, do meu B até o meu C, eu sei que mede quanto? 20, que foi o meu x, ele mede 20. Mais, agora olha só, do meu B até o meu P, eu sei que mede quanto? Ele mede, no caso, 12, certo? Do meu comprimento C até o meu comprimento N, também mede quanto? Mede, no caso, 8. Mas eu não sei esse comprimento e nem esse outro. Então, x mais x eu vou ter igual a quanto? Mais 2x, não, y, né? Vai ser 2 vezes y. Mas só que ele me fala que o perímetro é igual a quanto? Igual a 46. Certo? Então, agora eu vou isolar a minha incógnita y. Então, eu somo, ó, 20 mais 12 mais 8, isso daí vai dar, no caso, igual a 40. Então, somando esses carinhas aqui, vai dar 40 mais 2 vezes y, isso é igual a 46. Esse 40 eu estou somando, eu vou jogar ele para o outro lado, no caso, subtraindo, vai ficar 2y é igual a 46 menos 40, certo? Resolvendo isso daí, vai ficar o seguinte, que 2y é igual a 46 menos 40 é igual a 6, certo? Então, y vai ficar igual a 6 dividido por 2, que é igual a quanto? Que é igual, no caso, a 3. Então, eu posso dizer que meu comprimento AN, que eu chamei de y aqui, ó, ele vale 6, e esse comprimento aqui também vale 6, beleza? Agora, observem bem, ó, a distância do meu comprimento B até o meu comprimento C e a distância do meu comprimento B até o meu comprimento, no caso A, elas são diferentes. Elas são iguais somente até o ponto onde elas o quê? Tem a tangente aí com um raio. Beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!